Olá, meus queridos alunos, bom dia. Espero que vocês estejam bem, estou morrendo de saudade de todos vocês. Continuando a nossa matéria, eu estava falando para vocês que o capítulo 5, que fala de equação e inequação, é um capítulo onde a gente tem que ter muita atenção, porque o que é uma equação? A própria capa do capítulo começa com uma balança. Lembra que a gente falou isso na aula de semana passada? Então, a equação é quando eu preciso deixar os dois lados da balança equilibrados. Inequação é quando eles ficam realmente numa desigualdade. Só que para nós chegarmos na equação, na inequação, a gente tem que aprender vários termozinhos, vários passo a passo antes da gente chegar realmente nas equações. Então, nós começamos a ver o que eram expressões algébricas, o que é a álgebra, que é a parte da matemática que trabalha com as letras de forma abstrata. Até então, nós não sabemos quanto valem as letras. A gente sabe apenas que existem as letras na matemática. Agora, não. Nessa parte, que nós chamamos de valor numérico, ou VN, vocês vão ver muito essa abreviação, VN, valor numérico. O exercício vai informar para vocês o valor da letra. Aí, o que nós vamos fazer? Até anotei aqui. Para calcularmos o VN de uma expressão algébrica, o valor numérico, basta trocarmos a letra da expressão pelo número informado e transformaremos a expressão que era algébrica, ela vai virar nada mais do que uma expressão numérica. Aí na expressão numérica, a gente não pode esquecer que existem regras, principalmente se tiver potência. Primeiro a gente calcula a potência, depois a gente calcula a multiplicação e divisão e por último a adição e subtração. Então olhando aqui, no primeiro exemplo, eu tenho aqui, dada a expressão 4mn menos 3m. Determine o seu valor numérico quando m for 1 e n for 2. Então agora nós sabemos o valor da letra. O m vale 1 e o n vale 2. Um detalhe muito importante, crianças. Quando as letras estiverem juntas assim, significa que elas estão multiplicando. Então nós vamos fazer o seguinte, na letra A. Se eu quero m igual a 1, então vai ficar 4 vezes 1. Só que também tem o n aqui do lado. E o n vale 2. Então vai ficar vezes 2. Menos, tem que respeitar o sinal do jeitinho que está na expressão. Agora eu tenho 3m, ou seja, 3 vezes m. Como m vale 1, eu tenho 3 vezes 1. Olhem aqui, olha como a expressão ficou. Agora é só efetuar o produto. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 3 vezes 1, que dá 3. 8 menos 3, 5. Então, achei o resultado dessa expressão quando m vale 1 e n vale 2. Aqui eu tenho outro exemplo. Agora eu quero saber o valor dessa mesma expressão, mas o m valendo 0 e o n valendo menos 3. Então, vamos substituir aqui, 4 vezes m. Agora é 4 vezes 0, porque agora o m vale 0. Lembra que a letra ela pode ser qualquer número, tá, gente? Vai depender do exercício que eles vão informar vocês. Vezes n. O n vale menos 3, nesse exemplo. Então, vezes, como é negativo, coloquei entre parênteses. Menos 3. Menos 3 vezes m. Quanto vale m mesmo? Cadê? M vale 0. Então, 3 vezes 0. Olha o que vai acontecer aqui nessa conta, crianças. Quando a gente multiplica por 0, a conta vale 0. E aqui também, 3 vezes 0, 0. Então, 0 menos 0, 0. Essa conta ficou zerada. Porque o m valia 0 e em todos os dois termos da expressão tinha m. Então, automaticamente, qualquer número que nós multiplicássemos nesse exemplo, pelo m ser 0, a conta ficaria zerada. Tá bom? Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Bem, continuando aqui, crianças, eu botei mais alguns exemplos. Segundo exemplo, vamos observar aqui comigo. Qual o valor numérico da expressão 3x² menos 3y mais 1 para x igual a 2 e y igual a 1? Então, a gente vai olhar atentamente a expressão,
Aonde tiver escrito x, nós vamos trocar por 2. Aonde tiver escrito y, nós vamos trocar por 1. E a expressão que é algébrica vai virar a expressão numérica. Então, acompanha aqui comigo. Ó. 3x ao quadrado. X vale 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais ao quadrado, porque a letra estava ao quadrado, então o número também tem que ficar. A gente tem que obedecer fielmente à expressão algébrica. Menos 3 vezes y. O y, nesse caso aqui, vale 1. Então, 3 vezes 1. E tem esse mais 1 aqui sozinho, que nós vamos repetir. Pronto, ó, virou uma expressão numérica. Como toda expressão numérica, primeiro a gente vai calcular a potência. Então, nesse caso aqui, eu não vou fazer 3 vezes 2. Vai ser 3 vezes 2 ao quadrado, 4. Menos. Aqui eu posso fazer, ó, 3 vezes 1, 3. Mais 1. Agora eu vou lá multiplicar aquele 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. E aqui eu já posso até fazer a conta, ó, crianças. Menos 3 mais 1. Estou devendo 3, ganhei 1. Então, eu estou devendo 2. Então, estou devendo 2. 12 menos 2, 10. Essa é a resposta. O valor numérico dessa expressão vale 10. Próximo exemplo. Agora aumentei um pouquinho nossa expressão. Determine o valor numérico da expressão 7a menos 6b mais 4a menos 7b ao quadrado mais 1. Ufa! Para a igual a menos 1 e b igual a menos 2. Eu vou escrever a expressão aqui de uma forma linear para vocês observarem. 7a menos 6b mais 4a menos 7b ao quadrado mais 1. Pronto. Está aqui a expressão escrita de uma forma linear para vocês. Bem, aqui, ou eu posso organizar os termos semelhantes, juntar, né, que é a mesma letra, a mesma família, e depois trocar pelos números, ou já trocar logo pelos números e fazer a conta de uma vez. Porque eu já sei que, nesse caso, o A vale menos 1 e o B vale menos 2. Então, vamos substituir direto aqui para a gente ver o que acontece, tá bom? Ó, 7 vezes A. O A vale menos 1. Então, vai ficar 7 vezes menos 1. Menos 6 vezes B. O B vale menos 2. Então, vai ficar 6 vezes menos 2. Mais 4 vezes A. De novo, ó, o A vale menos 1. Então, 4 vezes menos 1. Lembrando que quando o número é negativo, a gente coloca dentro do parêntese. Menos 7b ao quadrado. O b vale menos 2. Então, 7 vezes menos 2 ao quadrado. E ainda tem esse mais 1 aqui no final. Essa é a expressão numérica que a gente vai resolver agora. Parece grande, mas só exige aqui multiplicação. Ó, 7 vezes menos 1, menos 7. Lembrando da regra dos sinais, hein, crianças? Menos com menos dá mais. Sinais iguais fica positivo. 6 vezes 2, 12. Aqui, ó, mais e menos. Sinais agora são diferentes. Vai ficar negativo. 4 vezes menos 1, menos 4. Aqui, eu não vou multiplicar o 7 ainda, porque eu tenho uma potência. Primeiro, a gente tem que calcular a potência. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Fica positivo. Mais 1. Esses aqui, ó, nós já podemos calcular. Ó, menos 7 mais 12. Estou devendo 7. Fui lá e ganhei 12. Pago aquele 7 e ainda me sobram 5. Então, aqui, ó, menos 7 mais 12 dá 5. 5 menos 4, 1. E aqui eu vou efetuar agora o produto, ó. Então, vai ficar menos 7 vezes 4. Vai dar menos 28. E ainda tem esse mais 1 aqui. 1 menos 28, menos 27. Menos 27 mais 1. Sinais diferentes. Diminui e dá o sinal do maior número. Então, a resposta final, menos 26. Esse é o valor numérico dessa expressão.
Bem, agora nessa última parte, crianças, a gente vai falar um pouco de restrição. O que é uma restrição? Ah, você não pode aquilo, você não pode fazer isso. Isso é uma restrição, está te restringindo a alguma coisa. Quando a gente fala em restrição na expressão algébrica, tem o mesmo sentido. Que quando a gente olha uma expressão algébrica, se ela estiver na forma de fração, isso é extremamente importante, tá, crianças? Forma de fração. Se a expressão não for uma fração, não tem restrição. Mas se for uma fração, tem. Por quê? A gente sabe, lá nas frações dos números racionais, que o zero, ele é um grande inimigo da fração, dependendo aonde ele fica. Que, por exemplo, se eu tenho uma fração assim, 5 sobre 0, pode ter zero no denominador? Não pode, porque o zero não é divisor. A gente pode até fazer o contrário. 0 sobre 5, por exemplo. Eu sei que essa conta vai dar zero, mas ó, o divisor não é zero. Então, o zero ele nunca pode ficar num denominador, tá? Então, isso é uma restrição. Entendeu? Restrição é quando algo não pode acontecer. Nas frações, o zero não pode ficar no denominador. Quando a gente tem uma expressão algébrica, para a gente determinar o número para que ela não anule, a gente não precisa se preocupar com o numerador. A gente tem que se preocupar com o denominador. Então, olha aqui esse exemplo. Dada a expressão x mais y dividido por 2 menos x, qual a restrição para que ela não, eu esqueci de escrever o não, está aqui, gente, botei aqui, ó, não seja nula. Então, o primeiro passo, você vai olhar o denominador da expressão. O denominador é esse, ó, 2 menos x. Ok. Eu tenho que pensar assim, qual é o número que se eu botar ali no lugar do x, essa conta dá zero? Porque não pode ficar nula, né? Então não pode dar zero. A gente sabe que existem infinitos números com uma letra, mas um número, umzinho só, se eu colocar no lugar do x, vai fazer com que essa conta dê zero na hora. Vamos pensar juntos? Ó, 2 menos x. Imagine que o x é aquele tal quadradinho que vocês já viram com certeza lá no 4º, 5º ano. Qual é o valor do quadradinho para que essa conta dê zero? Esse assim fica mais fácil a gente entender. Bem, 2, se eu diminuir esse 2 do 2, o que vai acontecer? Não vai dar zero? Então eu sei que a restrição é o 2. Só que agora eu vou apagar o quadradinho, tá, gente? Vou voltar para o x. Então eu sei, caiu a tampa, vai ficar lá no chão mesmo. Vamos continuar aqui. Eu sei que, se eu trocar o x por 2, olha o que vai acontecer com a minha expressão. 2 menos 2. E 2 menos 2 dá quanto, crianças? Zero. Então, nessa expressão, o x, ele pode ser qualquer número, menos o 2. Porque se eu trocar dessa expressão x por 2, ela vai acabar. O denominador vai ficar zero. Então, qual é a resposta aqui? Resposta. X tem que ser diferente de 2. Qualquer número, menos o 2. Olha esse exemplo aqui embaixo. Determine a restrição da expressão a mais 2 sobre 3b mais 1 para que ela não seja nula. Então, vamos recapitular. Primeiro passo, olhar o denominador. Esquece o numerador, não se preocupe com o numerador. Quem é o nosso denominador? 3b mais 1. Eu vou escrever ele aqui. 3b mais 1. Eu tenho que saber o seguinte, qual é o valor que eu vou botar ali no b para que essa conta dê zero? Aí, o que a gente faz? Vou ensinar um macetezinho para vocês. Quando isso acontecer, vocês vão lá, ó, primeiro passo. Pega esse número aqui que não tem a letra e coloca ele como oposto. Qual é o oposto de mais 1? Menos 1. Segundo passo. Divide esse menos 1 pelo número que está multiplicando a letra. Quem está multiplicando a letra? Não é o 3? Então, divide por 3. Tá aí a resposta já. Eu sei que nessa expressão, o B... Resposta. O B ele tem que ser diferente
de menos 1/3. O que isso significa? Que se eu trocar essa expressão por menos 1/3, olha o que vai acontecer. Vou mostrar para vocês. Olha o denominador aqui, né? 3b mais 1. Vamos supor que eu queira trocar o b por menos 1/3. Olha o que vai acontecer aqui. 3 vezes menos 1/3 mais 1. Troquei o b por menos 1/3. Para começar, olha aqui o 3 sendo cancelado com 3 de baixo. O que sobrou para a gente? Menos 1 mais 1. Quanto é menos 1 mais 1, crianças? Não dá zero? Então, eu sei que nessa expressão, o b pode ser qualquer número, menos o menos 1/3. Porque o menos 1/3 faz com que esse denominador dê zero. Beleza?